parte da nossa live, dia 29/6/2019, da MBA em EAD, Univem, em gerenciamento de projetos. Né? Nós estávamos falando, né, Sandra, sobre o PMBOK, sobre as áreas de conhecimento. Falamos que ele é um guia que preconiza boas práticas e que não é um método, que não é uma receita de bolo, mas boas práticas que a gente segue, para que a gente possa entregar, para que a gente possa realizar entregas dentro de um padrão de qualidade. Né? E eu estava falando com vocês sobre as áreas de conhecimento, estava falando sobre os riscos, né? E É quando eu falei verdade. para vocês sobre uma viagem a São Paulo, né? E aí eu pedi para que vocês falassem alguns riscos para mim e brinquei ainda com vocês, que vocês só pensaram em desgraça, só pensaram em coisas ruins. Quando a gente fala de risco, na verdade, a gente está pensando em alguma coisa que possa sair fora do que foi planejado. Isso pode ser bom ou pode ser ruim, né? De repente, como eu falei, estava falando no exemplo, numa viagem eu posso, por que não, de repente, encontrar dinheiro. Achar dinheiro é uma das coisas, para mim, pelo menos, muito boa ultimamente. Então, é um risco que eu posso considerar como positivo, né? Alguma coisa que não estava planejada e que de repente aconteceu, certo? Lógico que os riscos negativos a gente precisa se precaver, né? Então existe uma série de respostas que a gente pode elaborar e precisamos gerenciar essas respostas, né? Gerenciar o plano de respostas que a gente desenvolve. Okay? Então, quando a gente fala de risco, na verdade, a gente está falando com a probabilidade de ocorrência associado ao impacto que pode gerar no projeto. Tá? Por exemplo, se eu estou viajando a São Paulo, né, sei lá, e perco uma das minhas malas, talvez eu possa continuar viajando. Né? Mas se eu estou viajando a São Paulo e meu carro quebra, talvez eu não possa mais continuar. Então o impacto, talvez, dessa quebra do carro seja considerado muito maior, né, do que eu simplesmente perder uma das minhas malas, ok? Então a gente precisa entender aquilo que tem a probabilidade de ocorrência de alguma coisa e o impacto que essa coisa, que esse evento tem na realização de um projeto. Então por isso que é importante a gente tratar o gerenciamento desses riscos, tá? E seguindo, depois de riscos, nós temos as aquisições. Num determinado momento do projeto, né, a gente precisa identificar e gerenciar como serão as aquisições. Tudo aquilo que eu preciso comprar, aquilo que eu preciso alugar, ou aquilo que eu posso fazer. Tem uma expressão que é usada, né, make or buy. Eu tenho que decidir algumas coisas. Eu vou comprar, eu vou fazer, não vou fazer, e como que vai ser isso? E isso precisa ser gerenciado. Normalmente, em empresas um pouco menores, né, que é um pouco mais da nossa realidade aqui no interior, projetos são realizados aproveitando os próprios funcionários da organização. Né? É muito comum que... Tá por aí, Sana? Tô sim, professor, tá certo? Tá Então, de boa. Uhum. tá. O que eu tava falando, meu Deus? Tava falando que é muito importante, você falou dos riscos, aí você tava falando Das aquisições. das Então, aquisições. assim, lembrei, as aquisições. Então, é muito comum dentro de organizações menores que realizam alguns projetos, ela pode até ter um gerente de projeto, mas quem vai cuidar das aquisições, das compras, da imobilização e tudo mais, é o próprio departamento de compras da empresa, certo? E é muito comum que essas pessoas não tenham conhecimento de gerenciamento de projetos. Então, cabe também ao gerente de projeto capacitar essas pessoas, certo? E por fim, ali entre as áreas de conhecimento, né, nós temos o gerenciamento dos stakeholders. Sabe, tranquilo o conceito de stakeholder? Sim, tranquilo. Que são todas as pessoas envolvidas, diretas ou indiretamente? Perfeito, exatamente isso. São todas as pessoas que têm algum tipo de aposta, que têm alguma expectativa, que são afetadas ou afetam o projeto de alguma maneira. Né? Uhum. Então eu preciso gerenciar essas pessoas. Eu preciso entender quem são e qual o poder e influência que elas têm dentro do projeto. É óbvio, né, que eu vou gerenciar mais de perto as pessoas que têm maior poder e maior influência dentro do projeto. Né? E, infelizmente, pensando em projeto, nem todo mundo é igual. Né?
devido ao poder e à influência que tem. Então, algumas pessoas a gente gerencia mais de perto e outras a gente pode apenas informar ou muitas vezes nem informar. Elas apenas vão executar aquilo que está sendo planejado. Tá? Então, essas são as 10 áreas de conhecimento em gerenciamento de projetos. Okay? Pensando, né, aqui ainda, falando sobre o PMBOK, eu não vou tratar exatamente aqui com vocês, mas eu vou disponibilizar, eu vou pegar um link aqui, de um vídeo que trata todos os 49 processos de gerenciamento de projetos. Por que isso? O PMBOK é um livro, e um livro é estático, né? Um livro é estático. Ou seja, eu tenho que seguir uma sequência para que eu possa ler o livro. Diferentemente dessa leitura, dessa absorção de conhecimento do PMBOK, um projeto, ele não é feito capítulo a capítulo, certo? Dentro das faculdades, a gente ensina capítulo a capítulo. Mas um projeto, ele é feito de uma forma holística, né? Eu não tenho como pensar, por exemplo, no meu escopo, que é aquilo que eu vou fazer, sem pensar em quanto que isso vai me custar ao mesmo tempo. E sem pensar quanto tempo uma determinada atividade vai demorar. Porque até para eu saber, por exemplo, quanto que vai me custar a pintura de uma parede de uma casa, eu preciso saber quanto tempo isso vai demorar. Quanto de mão de obra vai demandar. Né? Então eu preciso determinar a atividade, estimar o tempo, né? Saber quanto que custa a hora do pintor, e aí sim eu consigo, a partir da determinação da parede que deve ser pintada, depois do tempo que essa atividade consome para ser executada, aí sim eu consigo identificar o custo, determinar o custo dessa atividade, para daí definir o meu orçamento. Então, o que eu quero dizer com isso para vocês? Que um projeto, né, ele não é, na prática, ele não é feito de maneira linear, capítulo a capítulo. O PMBOK existe, mas ele, na verdade, ele serve como um guia, como algo para consulta. Se vocês virem meu PMBOK, vocês vão assustar. Ele é todo amassado, todo rabiscado, todo marcado. Por quê? Porque é um material de trabalho mesmo, né? O PMBOK não é uma coisa que a gente vai sentar e vai fazer uma leitura, né? É desagradável, não é gostoso de ler, mas é muito importante que seja lido. É muito importante que seja lido conforme as demandas vão surgindo. Então, eu estou entrando aqui no site do Ricardo Vargas. Eu já coloquei esse link na outra aula, na outra live. Eu vou colocar de novo aqui. Tá aí para vocês. E eu vou colocar o link do vídeo que fala sobre o fluxo de processos. Por que que isso é importante? Né? Porque, como eu acabei de falar para vocês, o projeto ele não é feito de uma forma linear. A gente precisa entender como que ele é realizado. E esse vídeo ele é fantástico para explicar isso para a gente. Por quê? Pensando, né, nas etapas de um projeto, nós temos lá iniciação, planejamento, execução, controle e monitoramento e depois o encerramento. Né? É óbvio que nós vamos começar pela iniciação, isso é fato. Então, o que é que nós temos dentro da iniciação? Se a gente parar para analisar, a gente vai primeiro desenvolver o termo de abertura do projeto, obrigatoriamente, tá? Que é o item 4.1 do PMBOK 6. 4 é o capítulo, 1 é o item dentro desse capítulo. Então a gente faz o termo de abertura de projeto, que isso está dentro do capítulo de integração do projeto, tá? Da área de conhecimento. Depois, a gente já vai lá para o capítulo 13, que nós vamos identificar quem são as partes interessadas. Olha que maluco que é isso. Então, se você pegar o PMBOK para ler, né, isso aqui é uma coisa que é muito importante que o Ricardo Vargas faz, né, sempre fez desde a última edição do PMBOK, da anterior, trazer para as pessoas que o PMBOK ele não deve ser lido continuamente, da primeira para a última página, certo? Eu recomendo, eu faço também, aproveito, faço minhas as palavras do Ricardo Vargas, né? Não leiam o PMBOK nesse formato. Leiam no formato que ele coloca nesse vídeo que eu passei para vocês, que está o link aí, falando sobre o fluxo de processos. Por quê? Quando vocês fizerem isso, vocês vão conseguir entender um projeto de ponta a ponta.
tá? De ponta a ponta. Então, ó, um exemplo rápido, né? Eu inicio o meu projeto fazendo o termo de abertura e depois identificando as partes interessadas que estão no capítulo 13, certo? Depois, o que eu faço? Eu vou para o planejamento. Em todos os, em todos os momentos, eu vou precisar desenvolver um plano de gerenciamento. Aqui, nesse momento, é o plano de gerenciamento do projeto como um todo. O que isso significa? O que mais acontece dentro de um projeto é mudança. Pode apostar. Se não fosse isso, a gente não ia gerenciar, né? Tem muita mudança que acontece dentro do projeto. Como que essas mudanças elas vão ser tratadas? Quem é que pode dizer que muda, não muda? Quando que pode ser mudado? Quais são os critérios para aceitar ou não uma mudança? Está dentro, né, desse item de planejamento, né, pós-iniciação, planejamento, que aí nós temos, né, o desenvolvimento do plano do projeto. E aí nós estamos no capítulo 4.2, voltando, né, na parte de integração. Oi, Mariana? Oi, voltei, consegui. Ah, legal, então. Eu retomei aqui alguns exemplos, concluí alguns raciocínios sobre gerenciamento de projetos. Tá gravado, depois você pode olhar lá. Acabei de sugerir uns links, né? Principalmente de um vídeo que explica como que o PMBOK deve ser lido, tá? Ele não deve ser lido de página, de capa a capa. Ele deve ser lido em outra sequência lógica que vai facilitar a vida de vocês, que isso tem tudo a ver com a prática que a gente desenvolve. Então, no planejamento, voltando aqui ao raciocínio, eu vou desenvolver o plano de projeto e depois eu vou planejar o escopo, tá? Eu vou planejar como que vai ser o gerenciamento do escopo. Dentro dos meus trabalhos, das entregas que eu tenho, que é o escopo, é o que eu vou fazer, né? Primeiro, quais são os requisitos desse escopo? Eu preciso coletar os requisitos junto aos stakeholders. Depois, eu preciso definir o escopo, eu preciso dar forma para isso. Eu preciso dizer exatamente o que vai ser, quais são todas as especificações. Isso tem que ser documentado, tá? E depois eu preciso criar o que a gente chama de estrutura analítica do projeto, EAP, né? Ou BWS, WBS, Work Breakdown Structure, né, em inglês. Olha só, capítulo 4, vim para o capítulo 5. Depois fica até relativamente fácil. Eu vou para o capítulo 6, 7, 8, 9. Depois eu volto para o 9, depois eu vou para o 10, depois eu vou para o 12, depois eu vou para o 13, eu volto para o 4, volto para o 8, certo? Dentro, eu não vou ler tudo aqui, porque senão nós vamos ficar o resto da vida. Dentro de uma sequência lógica, né? Então, assim, o PMBOK, se vocês pegarem para ler de capa a capa, vocês vão entender os grupos de processos, certo? Que vai ter iniciação, planejamento, execução, controle e encerramento. Você vai saber o que é feito dentro de cada um desses grupos. Mas quando que você tem que fazer? O que vem antes? O que vem depois? Certo? Se a gente não tiver esse sequenciamento, é muito lógico o PMBOK, nesse formato que o Ricardo Vargas coloca, tá? Então, o que eu queria pedir para vocês, né? Isso não é atividade que tem que entrar em avaliação nem nada, mas para vocês, colegas gerentes de projetos, né, que estão aí se especializando nisso, quando forem fazer a leitura, forem trabalhar um projeto, façam no formato que está nesse vídeo, tá? Eu tenho esse Canvas também que ele mostra aqui, e é bem interessante. Conforme você vai desenvolvendo o projeto, você vai colocando, né, as áreas que você precisa, os processos que você precisa realizar, e aí de repente fala, pera um pouquinho, o que é exatamente sequenciar as atividades, né, dentro de gerenciamento de cronograma? Ora, tem atividades que necessitam ser concluídas as predecessoras para serem realizadas as sucessoras, né? Então existe uma relação de dependência nisso. Mas onde que isso está escrito? No PMBOK, certo? Só que não está escrito o momento que a gente tem que fazer isso, tá? Então, assim, vai ser extremamente enriquecedor para vocês. Se vocês fizerem essa leitura, né? Precisa decorar? Não, não precisa. Eu não sei todos os 49 processos de cor, tá? Eu não sei todos de cor, mas a gente tem as anotações, a gente vai seguindo, enfim. A gente não precisa decorar tudo isso. O importante é saber que existe uma sequência lógica. No momento que a gente vai gerenciar um projeto, a gente tem por onde começar, a gente pode selecionar dentro desse fluxo os processos que a gente considera mais importantes para que a gente dê a devida atenção para isso.
Se necessário, se a gente julgar, né, importante, relevante, negligenciar algumas coisas que não agregam valor, podem fazer isso. Simplesmente não cola nada, deixa lá em branco, vai partir para outra área, certo? Mas aí começa a ter lógica. Começa a ter uma lógica. Se a gente não fizer isso, repito, o PMBOK não faz sentido algum, tá? Vocês vão saber somente grupos isolados do PMBOK. Beleza? Beleza. Tranquilo? Então tá bom. Deixa eu me orientar aqui para ver onde que nós estamos. Sobre o PMBOK, acho que era isso que a gente precisava falar. Tá. Aí nós temos uma última unidade de aprendizado lá para vocês, né? Que fala de acho que projetos e suas implicações, se não me engano. Deixa eu ver se é isso. Projetos e implicações, é isso mesmo. Basicamente, ele traz algumas implicações aqui, né? Nós temos, quando nós pensamos em projetos, primeiro de tudo, um projeto ele é realizado por pessoas, certo? Certo. Sem pessoas não existe projeto. É uma característica óbvia, né? Quando a gente pensa num gerente de projetos hoje, a habilidade, né, o mais importante que precisa ser desenvolvida para o gerente de projetos, por incrível que pareça, é a comunicação. Tá? Nossa, professor, mas comunicação é mais importante do que saber fazer um orçamento? Legal, você faz um orçamento e você não sabe exatamente como se comunicar para convencer, talvez, um sponsor de que o limite, o budget máximo que ele deu para a gente realizar o projeto, ele não é suficiente. E você não tem uma capacidade de comunicação formal ou informal, seja ela qual for, né, para transmitir isso. Comunicação para cima, ascendente. Legal, eu preciso engajar, né, a todos os meus stakeholders. Tem um processo lá nesse vídeo que vocês vão assistir do Ricardo Vargas, que fala sobre controlar o engajamento, né, gerenciar o engajamento das pessoas. Como que eu vou conseguir engajar as pessoas se eu não vendo, né, uma ideia, se eu não consigo vender o meu sonho para essas pessoas? Então, a comunicação é considerada, né, uma das habilidades, é considerada a habilidade mais importante quando a gente pensa em gerenciamento de projetos, né? São as soft skills que eu comentei com vocês agora há pouco. Então, entre as mais importantes, isso aqui não sou eu que estou dizendo, estou inventando, isso aqui é pesquisa realizada, né, pela Pen Survey, que é uma organização, né, pensurvey.org, que realiza estudos sobre gerenciamento de projetos, né? As mais importantes: comunicação, liderança, negociação. Aí depois, a quarta, conhecimento e gestão de projetos. Então, comunicação é interpessoal, liderança é interpessoal, negociação é interpessoal, uma habilidade técnica só aparece na quarta posição, que é conhecimento e gerenciamento de projetos. Olha só. Capacidade de integrar as partes, também é interpessoal. Trabalho em equipe, interpessoal. Iniciativa, não é nem interpessoal, é pessoal, né? Isso vem de dentro. Então, assim, quando a gente fala em gerenciamento de projetos, nós estamos falando de uma ciência humana, ok? Que não é matemática, né? Eu costumo falar com os meus alunos que eu dou a teoria geral da administração, eu também leciono essa disciplina, que administrar, na verdade, é errar menos. É uma conspiração, que eu gosto de falar disso, é uma conspiração para o sucesso. É errar menos. Tá? Por quê? Porque não é algo matemático, que a gente vai 2 mais 2 igual a 4. De vez em quando pode aparecer um 3, certo? Mas nesse processo que eu tenho entre o 2 e o 4, que é de soma, o que eu posso fazer, como que eu posso cuidar para garantir que o 2 mais 2 seja 4, ou o mais próximo de 4 possível. Esse é o grande desafio, tá? Quando a gente está pensando em gerenciar projetos. Então, essas são as variáveis, as implicações. Então, nós temos lá pessoas, né? Eu preciso obter o engajamento das pessoas e a gente já sabe que a comunicação, então, é a habilidade mais importante para um gerente de projetos. Depois, quando nós estamos falando de produtos, né? Nós estamos falando de produtos. Um projeto existe para mudar uma realidade, já falei isso para vocês, né? Eu dei um exemplo de uma ponte. Posso dizer que essa ponte é
produto é resultado de todo o trabalho de um projeto, concorda comigo? Sim. Esse produto, né, a gente costuma dizer que ele está contido no escopo do projeto. Então, nós temos o escopo do projeto e, dentre os trabalhos do escopo do projeto, então, escopo do projeto é igual a trabalhos. Nós temos o escopo do produto, que deve ser definido também nesse momento. Então, quando eu falo escopo do projeto, são todos os trabalhos, desde a iniciação até o encerramento. Quando eu falo de escopo do produto, são as características, são as especificações de um determinado produto. Por exemplo, de um celular. Quais são as dimensões, peso, quais são as funcionalidades, enfim, tipo de conexão, tudo que esse celular pode fazer. Né? Então, eu estou falando de característica do produto em si. Então, não faz sentido também a gente pensar em um projeto sem a entrega de um produto final. Ok? Ok. Professor, Aí, oi, pode falar? questão de comunicação. Assim, Certo. você fala assim de interpessoal, você fala de relacionamento ou saber falar sobre o produto? Os dois, tudo. Eu falo, comunicação é uma habilidade interpessoal porque liga duas pessoas, né? No mínimo duas pessoas. Isso tem a ver com tudo. Tem a ver com capacidade de redigir um documento, com a capacidade de mandar um e-mail, com a capacidade até de oratória, de convencer as pessoas, de engajar as pessoas. Quando a gente vai começar um projeto, né? A gente tem lá o termo de abertura do projeto, a gente identifica as partes interessadas. Isso não está no PMBOK, mas normalmente nós temos um evento que a gente chama de reunião de kick-off, que é de botar para fora. Né? Beleza, vamos trabalhar. Nós temos essa reunião. E essa reunião, normalmente, é um momento de engajamento. É um momento de engajamento. Tá? Onde o gerente de projetos ele assume um papel de comunicador. Necessariamente. Essa habilidade ela precisa ser desenvolvida. Então, como eu disse para você, escrita formal, informal, independente do conteúdo, se é um conteúdo técnico, se não é um conteúdo técnico, essa capacidade de comunicação do gerente ela é primordial, tá? Vai estar trabalhando diretamente com pessoas. Então, assim, quem está pensando em trabalhar com gerenciamento de projetos e tem aquela timidez de apresentar um trabalho, né? Chega na faculdade, dá aquele friozinho da barriga. Então, aproveitem a faculdade para isso, inclusive. Né? É o momento onde a gente pode errar, porque lá é controlado. Depois, quando a gente está na empresa, a gente não pode errar mais. É uma habilidade que precisa ser desenvolvida, sim. É importante que vocês, enquanto gerente de projetos, busquem esse tipo de formação. Para vocês terem ideia, eu não fiz curso de oratória, né? Mas eu fiz teatro, para eu desenvolver um pouco melhor a minha comunicação. Então eu achei que oratória era pouco. Eu fui ainda atrás de um curso de teatro para eu poder me desenvolver um pouco melhor, sabe? E foi muito importante na minha vida. Foi muito importante. Embora eu seja um péssimo ator, mas nem dá para falar que sou, mas enfim, me ajudou demais, né? Na questão da desinibição, da pronúncia, da postura, enfim, uma série de coisas, tá? Uhum. Não que eu esteja pronto, eu ainda tenho muito mais que aprender, mas ajuda bastante. Então, vamos lá. Falamos de produto, né? Então, pessoas, produtos. Aí nós temos processos. Claro, né? Não há de se falar em projeto sem processo. Nós temos 49 processos. 49 atividades, coisas a se fazer quando a gente pensa em gerenciar projetos. Tá? Então, nós temos muitos projetos que já são preconizados aqui pelo PMBOK, né? E o que é muito bacana, pensando em PMBOK, é que os processos eles podem ser adaptados de acordo com aquilo que o projeto requer. Como eu falei para vocês, de repente eu posso simplesmente não gerenciar uma área, ou eu posso fazer um cronograma reduzido, posso fazer só um deadline, enfim, posso, certo? Eu posso utilizar metodologias ágeis de gerenciamento de projeto? Posso. Associadas às boas práticas? Sim. Posso sim, ser associadas às boas práticas do PMBOK, né? Mas isso tudo é assunto mais para frente da especialização de vocês. Eu vou tentar não entrar tanto nisso. Lembrando que a nossa parte agora aqui é só a questão de fundamentos mesmo. Né? Mas um detalhe, um especialista em gerenciamento de projetos, ele vai conhecer essas áreas de gerenciamento. Então, quando vocês pegarem o PMBOK na mão, todos os processos,
eles são tratados dentro de um curso desse, para que vocês saibam quais são as ferramentas que vão ser utilizadas e quais são os documentos que vocês precisam gerar, quais são as entradas, os processos e as saídas. O PMBOK trata assim, tá? Mas também não vou ficar entrando em detalhe agora, porque não é assunto para essa unidade de aprendizado nesse momento, né? Aqui agora. Tranquilo? Tranquilo. Alguma pergunta? Não, professor. Tranquilo por enquanto. Então tá bom. E o último P aqui dos 4 P's de projetos, né? Basicamente, quando a gente pensa num projeto, ele fala já de projetos, nós estamos falando de planejamento e controle, certo? A gente define onde a gente quer chegar, a gente planeja como a gente vai chegar e a gente verifica se a gente está chegando ou não. Já comentei com vocês que nós temos o escopo, né, o cronograma, que é o tempo, e custos, que é o orçamento. Essas áreas são as áreas consideradas, né, os grandes termômetros dentro da organização, dentro de um projeto. Por quê? Eu vou verificar se eu estou entregando aquilo que eu me comprometi, se eu estou entregando o escopo que eu falei que eu entregaria, se eu estou entregando esse escopo no prazo, né, que eu me comprometi, e também se eu estou entregando dentro do custo que foi orçado no plano de projeto, certo? Então, assim, basicamente, quando a gente pensa nesse P de projetos, né, fala de projetos mesmo, a gente está pensando em planejamento, e a gente está pensando em controle. Não faz sentido algum, eu planejar alguma coisa e não controlar, certo? Não faz sentido algum. O controle, aliás, o planejamento é premissa de controle. Se eu estou planejando, necessariamente eu preciso controlar. Tá? Eu preciso verificar. Senão, não faz sentido eu planejar. Não sei se eu comentei com vocês. Iniciação, planejamento, execução e controle. E depois o encerramento. Isso está na outra live também, mas eu vou repetir. O momento mais importante do gerenciamento de um projeto é o planejamento. Mais importante que a execução. É na execução que se consome mais tempo e dinheiro. Mas o planejamento é mais importante, porque senão você não tem o que gerenciar. Tá? Perde-se totalmente a funcionalidade do gerente do projeto. Legal? Uhum. Bom, acredito que, pelo que eu estou vendo aqui no conteúdo, fiz a revisão da revisão. A primeira live foi já uma revisão do conteúdo. Falei um pouco da primeira live, né, no começo, na primeira parte da gravação, e que é a primeira unidade de aprendizado. E depois já falei das outras duas unidades também. Acho que esgotando o assunto para fundamentos. Tem muito assunto por vir ainda, né, para cada área de conhecimento que vocês vão desenvolver. Mas acredito que para fundamentos você já tem uma base, né, do que é projeto, por onde começar, o que é o PMBOK, o que são boas práticas, o que é metodologia. Eu acho que já dá para vocês terem uma visão ainda meio que de cima, né? Mas do que está por vir aí na especialização de vocês, quando a gente pensa em gerenciamento de projetos, tá? Gente, alguma dúvida, alguma questão, algo que não está satisfeito quanto ao conteúdo? Não, tá tranquilo pra mim. Tá tranquilo? Pra mim também, tá tranquilo também. Tá. Então, ó, repetindo, tem já uma live gravada lá. Depois eu vou subir essas aqui também lá na plataforma. Entrem nesse site do Ricardo Vargas. Assistam esse vídeo, tem uns 40 minutos, tá? Vale a pena, assistam. Ele é muito didático. Ele é, eu acho que, o grande nome em gerenciamento de projetos no Brasil. Ok? Autor de vários livros. Ele vai valer muito a pena. Caso vocês queiram fazer a leitura do PMBOK, segura, não faz agora, tá? Façam a leitura depois de assistir o vídeo do Ricardo Vargas, porque daí começa a fazer sentido na vida da gente, tá bom? Tá bom. Legal. Tranquilo? Gente, então, vou encerrando por aqui. Caso vocês tenham ainda alguma dúvida quanto ao conteúdo, qualquer novidade, podem me acionar no WhatsApp, pode acionar lá no fórum, que eu entro em contato com vocês, tá bom? Tá bom. Tá Então, bom. beleza. Obrigada, professor. Obrigado, gente. Bom final de semana para vocês. Até mais. Pra você também. Até, tchau, tchau. Tchau, tchau.